falam besteira pra caramba a respeito de alongamento e hipertrofia. Por exemplo, o simples fato de dizerem que quando você alonga, você perde a capacidade de contrair o músculo, você perde força, já é uma grande besteira. Isso só acontece em casos muito específicos. Como eu detesto besteira de treinamento sendo dita aqui na internet, nos próximos minutos eu vou te apresentar algumas pesquisas mostrando como o alongamento pode potencializar sua hipertrofia. Primeiro, algumas pesquisas que mostram como o alongamento potencializa sua hipertrofia. Segundo, qual é o tipo de alongamento que realmente tem um impacto na hipertrofia. Terceiro, como realizar esses alongamentos para extrair a maior eficiência deles. Agora, vai de você querer assistir para aumentar a quantidade de ferramenta que você tem para hipertrofiar, ou arrumar uma desculpinha para deixar para mais tarde. Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você é alguém acima da média e está preparado para assistir esse conteúdo. Então já deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse. Para começar, vamos entender o seguinte: qual é o mecanismo pelo qual o alongamento pode gerar hipertrofia? Bora lá então, vamos entender primeiro como o alongamento de fato pode potencializar a hipertrofia. Qual é o mecanismo por trás disso? Então a gente tem um conceito que é fundamental para a hipertrofia, que é o conceito de tensão mecânica. Tensão mecânica pode ser definido como o nível de tensão que o nosso músculo, que os nossos miofilamentos contráteis precisam produzir para vencer uma resistência externa. E nós temos alguns sensores mecânicos que detectam essa tensão. Nós temos no nosso músculo alguns pequenos sensores que estão lá para detectar esse nível de tensão. E o que eles detectam basicamente? Eles detectam duas coisas. Eles detectam contração muscular, que é basicamente os miofilamentos se acoplando para vencerem um halter, uma barra, um exercício qualquer que você está realizando, só que eles também detectam o alongamento, o estiramento da musculatura. E, através do estímulo desses sensores mecânicos, nós temos uma cascata de reação que pode levar à hipertrofia muscular. Então, é justamente através desse mecanismo aqui que o alongamento pode potencializar a hipertrofia. Agora, a gente vai entender como isso de fato acontece. Olha que coisa bacana aqui, ó. Quando a gente fala sobre esses sensores mecânicos, um dos principais é a nossa titina. Mas antes de chegar lá, aqui é um músculozinho. Vocês viram que, né, a aula de arte está em dia. E o que é esse negócio aqui que eu acabei de desenhar? É basicamente como funciona o acoplamento desses miofilamentos contráteis, que é a menor porção do músculo que de fato contrai. Porque se você pega um músculo grande desse daqui e você começa a quebrar ele, quebra, vai diminuindo a análise, vai vendo lá na menor porção que de fato contrai, vocês vão chegar nisso daqui. Tá? Essa estrutura que fica mais ou menos assim, fica sobreposta desse jeito, desliza, e quando desliza, o músculo contrai. E assim funciona basicamente uma contração muscular. Só que quando a gente vai analisar justamente essa estrutura, o que a gente vê aqui? Que nós temos a actina, que é um filamento que fica mais lateralizado aqui, né? É um filamento que é fino. A gente conhece ele como um filamento mais fino. Nós temos a miosina, que é um filamento contrátil, só que é um pouco maior, é um pouco mais grosso esse filamento. E o que estrutura, o que faz com que tudo isso fique no lugar? Porque algo precisa prender a actina no lugar que ela tá, algo precisa prender a miosina no lugar que ela tá. Uma dessas proteínas é a nossa titina. Então, a função da titina basicamente é organizar ali esses miofilamentos contráteis para que eles fiquem bem estruturados no nosso músculo. Só que qual que é a sacada? A titina tem um componente elástico. Então, quando o músculo contrai, quando o músculo está se alongando, por exemplo, ela alonga. É isso que acontece com a titina quando o músculo está se alongando. Quando o músculo está deformando, por ela ter esse componente elástico, ela age como se fosse uma mola. Imagina, vocês percebem aqui, né, que eu fiz a titina com várias bolinhas aqui, né? Não é uma reta. É como se realmente fosse uma mola que vai deformando conforme o músculo vai mudando. E isso daqui age como um sensor que, a partir do momento que a gente está alongando a musculatura, esse sensor, através da titina, por exemplo, pode desencadear uma série de reações que vão levar à hipertrofia muscular. Então esse daqui é um dos mecanismos. Mas não é apenas através desse mecanismo que o alongamento pode gerar hipertrofia. Nós temos outros dois que são mais clássicos. É o seguinte, isso daqui que eu acabei de fazer, foquem aqui comigo, tá? Foca nessa parte para cima. Eu já vou falar da parte para baixo aqui. Mas focando nisso daqui, o que a gente tem aqui? Isso daqui basicamente é o nosso músculo, uma célula muscular.
é uma unidade bem pequenininha ali do nosso músculo, chegando em uma célula. Dentro, nós temos alguns núcleos. Esses núcleos comandam o funcionamento da célula. As nossas células normalmente têm esse núcleo já, tá? Qualquer outra célula do nosso organismo, mas quando a gente fala nos nossos músculos, não é apenas um núcleo, são alguns núcleos dentro da célula muscular. E como eu falei, eles controlam absolutamente tudo. O crescimento da célula, como ela vai funcionar, vai controlar a hipertrofia, a síntese proteica ali dentro da célula. E o que acontece quando a gente alonga o músculo? Olha que coisa interessante. Essa célula é quase que como achatasse. Isso realmente acontece, é até engraçado você pensar que a célula vai achatar, porque existe um achatamento desses 1000 núcleos. Olha que coisa legal isso daqui. Quem quiser o estudo pelo qual eu me embasei para trazer isso daqui para vocês, por favor, peçam aqui no comentário que eu vou ter o maior prazer de trazer esses dados para vocês, tá? E aí o que acontece é que esses 1000 núcleos, eles são mais achatados e isso desencadeia também um aumento de síntese proteica muscular. Isso daqui pode ser também um dos mecanismos. E tem um terceiro mecanismo que é muito interessante. Agora vamos ver daqui para baixo, que é o seguinte: na membrana dos nossos músculos, na membrana da célula muscular, nós temos alguns canais. Basicamente é como se fosse uma portinha. Essa portinha, quando se abre, permite que alguns íons entrem, que algumas estruturas entrem dentro do músculo, e basicamente o que vocês precisam entender é que esses íons, essas estruturas, ajudam em N partes do funcionamento da célula. Ajudam muito no funcionamento da célula. E quando a gente alonga o músculo, esses canais se abrem, tem alguns canais específicos que se abrem, esses íons entram dentro da nossa célula muscular. Isso pode também desencadear uma cascata de reações que leva para a hipertrofia muscular, inclusive pode aumentar o dano na musculatura, que vai gerar depois inflamação, que vai gerar dor. Isso pode acontecer também no alongamento. Esse dano pode acontecer de você sentir dor depois de você fazer um alongamento um pouco mais pesado, você sente a musculatura inflamada. Isso realmente pode acontecer. Mas é através desses 3 mecanismos principais, né, dos nossos sensores mecânicos, através desse achatamento dos núcleos que a gente tem dentro da nossa célula muscular e através da abertura desses canais de íons que o alongamento pode gerar hipertrofia muscular. Agora, vocês já entenderam então quais são os mecanismos. Vamos para o que interessa? Como de fato esse alongamento vai ser realizado para gerar hipertrofia. Então eu comecei a trazer alguns estudos aqui para vocês. Olha que interessante. Estudo de Warneck de 2023, ano passado. Se você está vendo esse vídeo em 2024, ano passado, beleza? Eles pegaram 69 indivíduos e esse estudo aconteceu durante 6 semaninhas. O primeiro grupo fez o seguinte, olha que coisa interessante. Eles fizeram 5 séries de 10 a 12 repetições na panturrilha no leg press 45. Quem aí conhece esse exercício? É clássico para panturrilha, né? Eles fizeram 5 séries de 10 a 12 repetições na panturrilha no leg press 45. Fizeram esse treino 3 vezes na semana e cada sessão de treino durou em média 15 minutos. Ou seja, sessão rapidinhas. 15 minutos já conseguiu matar tudo. E eles compararam o resultado em hipertrofia desse grupo aqui, da panturrilha, com um segundo grupo que só fez alongamento todos os dias, 1 hora por dia de alongamento. E como que esse alongamento era feito? Eles pegavam uma órtese, tá? Uma estrutura que ajudava a alongar a panturrilha e alongava a panturrilha até o nível de desconforto chegar em uma escala 7 a 8 de 10, sendo 10 um desconforto altíssimo. Então eles deixavam os indivíduos em um nível de alongamento desconfortável para chegar em 7 a 8 de 10. Ou seja, 7 a 8 de 10 é um nível muito alto de desconforto já. Não é aquele alongamentozinho que vocês veem na academia que os caras ficam aqui, né? Não é isso daqui. Sabe aqueles alongamentozinho bem michuruca? Inclusive esse tipo de alongamento que eu acabei de demonstrar aqui para vocês não funciona em nada para hipertrofia, beleza? Esses alongamentozinhos que vocês veem a galera normalmente fazendo antes do treino, aquele alongamentozinho leve, sabe, curtinho, pouco tempo, funciona pra porra nenhuma. Esquece, não é disso que eu tô falando. Esse alongamento aqui foi pesado, nível de desconforto alto, ok? O que eles encontraram? Que entre os dois grupos, a hipertrofia dos gastrocnêmios medial e lateral, que é gastrocnêmio. A panturrilha é formada por 3 músculos, sóleo, gastrocnêmio medial e gastrocnêmio lateral. Então, 2 dos músculos da panturrilha, eles analisaram a hipertrofia e eles perceberam que a hipertrofia é a mesma entre os grupos. Olha que potencial do alongamento, a hipertrofia foi a mesma. Qual é o problema desse negócio aqui? Cara,
Cara, esse grupo aqui conseguiu hipertrofia na panturrilha fazendo 3 vezes na semana, sessões de 15 minutos. Para esse grupo que fez o alongamento conseguir igualar os resultados em hipertrofia, esses caras precisaram fazer 7 treinos de 1 hora. Cacete, difícil pra caramba. Quem aí quer ficar todos os dias alongando 1 hora? Fala a verdade, você faria isso daí? Fala a verdade, eu sei que você não faria. A não ser que você ame alongamento. Aí ok. Nesse nível aqui, pra ficar sentindo dor ainda, muito difícil achar alguém que faria isso daqui. Mas ainda assim, esse estudo já é para mostrar o potencial do alongamento na hipertrofia muscular, ok? Esse estudo já é para estabelecer aí esse potencial. Mas vamos continuar. O que os outros estudos falam pra gente? Estudo do Evangelista, de 2019. Novamente, pessoal, eu trago aqui só o autor principal e o ano, mas se vocês quiserem os dados, peçam aqui para mim que eu envio com o maior prazer, tá? Esse estudo aqui teve 29 indivíduos e o treinamento foi aplicado durante 8 semanas, sendo o grupo 1 que fez o treinamento de força tradicional. O que é treinamento de força tradicional? É o treinamento que vocês conhecem por aí. Vai fazer 4 séries lá de 8 a 10 repetições, pronto. Isso é o treinamento de força tradicional, sem ficar com firula, sem ficar com método, sem colocar drop set, sem ficar controlando cadência demais, nada disso. Tradicional, arroz com feijão. E o grupo 2, o que eles fizeram? No grupo 2, eles também fizeram um treinamento de força, só que eles adicionaram o alongamento entre as séries. E olha que legal, eles adicionaram aqui 30 segundinhos de alongamento entre as séries, só que nesse estudo aqui, eles instruíram os indivíduos a atingirem a maior amplitude possível no exercício. Só que não era para eles sentirem um nível de dor, não era para eles sentirem um nível de desconforto que realmente fosse alto. Não era essa a instrução. Era para alongar em um ponto um pouco antes da dor, basicamente isso. Então olha que legal. No primeiro estudo, os caras só fizeram alongamento. Nesse segundo estudo, eles mesclaram. O cara estava fazendo o exercício de musculação, fez lá, por exemplo, um supino, fez lá o supino para peitoral. Terminou a série de supino, imediatamente depois da série de supino, esse cara foi lá no espaldar e ficou alongando o peitoral durante 30 segundos. Ele mesmo ficou fazendo o alongamento do peitoral durante 30 segundinhos, em um ponto antes, com a maior amplitude possível, mas em um ponto antes de gerar aquele desconforto lascado que vocês viram aqui no estudo anterior. E o que eles perceberam? Olha que coisa interessante. O grupo que só fez o treinamento de força tradicional, entre todos os músculos, isso daqui é uma média de todos os músculos analisados, hipertrofiou 6,7%. Já o grupo que fez o alongamento entre séries hipertrofiou 10,5%. Epa, temos aqui uma nova forma de fazer o alongamento, que essa sim pode ser mais prática para sua rotina. Porque o primeiro alongamento estava sendo realizado só o alongamento, durante 1 hora. Chato pra caramba. Aqui não. Aqui ele já colocou o alongamento entre as séries. Então você fez o exercício, logo em seguida você já foi lá e alongou. Você vai perceber que arde pra caramba, queima pra caramba quando você faz um alongamento assim. Você tem um acúmulo de metabólito ali na região. Mas aqui a gente já viu uma outra forma de realizar esse exercício que pode potencializar a hipertrofia e que é mais prática, se encaixa melhor na sua rotina. Pelo menos na minha. Na sua eu não posso afirmar, mas na minha encaixa com toda certeza. Eu odiaria ficar... Vocês viram que eu realmente odiei, né? Ficava fazendo 1 hora de alongamento. Não é comigo. Mas vamos continuar que tem mais coisa aqui pra gente analisar. Estudo do Van Every, de 2022. Olha que interessante. 21 homens participaram desse estudo. Eles realizaram a panturrilha sentado, mais a panturrilha no leg press. Então agora nós temos 2 exercícios aqui. E eles fizeram um tipo de estudo em que uma perna do mesmo indivíduo fazia um tipo de treino e a outra perna fazia outro tipo de treino. Então não são 2 grupos com indivíduos diferentes, não. A mesma pessoa treinava uma perna de uma forma e a outra perna de outra forma. Então esses exercícios eram feitos de forma unilateral, obviamente. A perna 1 fazia 4 séries de 8 a 10 repetições em cada um desses exercícios. 8 séries totais aqui. Já a perna 2 fazia exatamente isso, 4 séries de 8 a 10 repetições, só que assim que eles terminavam a série, terminou a série 1, por exemplo, o que eles faziam? Eles mantinham a panturrilha se alongando durante 20 segundos. Então os primeiros 20 segundos de descanso eram utilizados ali para alongar a panturrilha. Como que eles alongavam a panturrilha? Olha que interessante. Com a própria carga que eles faziam um exercício, eles deixavam a panturrilha alongando. Então, por exemplo, você está fazendo lá uma panturrilha sentado com 40 quilos de cada lado, você fez lá uma série de 8 a 10 repetições, terminou, você vai deixar a panturrilha alongando
sabe, com o calcanhar lá embaixo, com a maior amplitude. Você vai deixar alongando com a mesma carga que você utilizou durante 20 segundos, logo depois que você terminou o exercício. Então fez lá as 10 repetições, já deixa alongando. 20 segundinhos, deixa alongando e aí você para e termina o tempo de descanso. Basicamente foi isso que eles fizeram. A hipertrofia do sólio, lembra lá que eu falei que a panturrilha são 3 músculos: sólio e gastrocnêmios, medial e lateral. Então, a hipertrofia do sólio foi maior para a perna que fez o alongamento, para a perna que utilizou o alongamento, que é a perna 2 aqui. Já para os gastrocnêmios, não teve diferença em hipertrofia. Não teve diferença entre a perna que alongou ou a perna que não alongou. Mas vamos lá. Trouxe aqui os dados para vocês, né? Trouxe formas diferentes de realizar esse alongamento, mas vamos para a conclusão? Primeiro, alguns músculos respondem melhor do que outros ao alongamento. Por quê? Porque a gente acabou de ver aqui que quando você faz um alongamento entre as séries com peso, com carga, uma das coisas que aconteceu foi que nós tivemos uma hipertrofia do sólio, mas dos gastrocnêmios não. Então, alguns músculos podem responder melhor a esse tipo de alongamento. Segundo ponto, quando você vai fazer esse tipo de alongamento entre as séries, né, ou até mesmo quando se você decidir fazer um treino só de alongamento, é interessante que você atinja um determinado nível de desconforto. Embora eu mostrei um estudo para vocês em que era instruído que os indivíduos não atingissem esse nível de desconforto, realizando os exercícios entre as séries, muitos estudos mostram que é importante, para fazer esse alongamento, que haja um nível de desconforto. Então o que eu sugiro aqui, para garantir que vocês vão ter um resultado legal, é atingir um alongamento em que o desconforto seja 7 a 8 de 10. E caso vocês realizem os exercícios entre as séries, por exemplo, fiz lá a panturrilha, né, sentado, já vou alongar, deixar alongando ali minha panturrilha logo no comecinho do descanso, imediatamente depois da série. Eu recomendo que vocês utilizem ali 20 a 30 segundos de alongamento, não precisa ficar alongando muito mais do que isso. Só que é o seguinte, não é para fazer isso daí em uma série, vocês vão fazer em todas as séries dos exercícios. E um último ponto que eu queria trazer é o seguinte: alongamentozinho michuruca que a galera faz antes dos treinos. Não sei por que a galera faz aquele negócio, mas tudo bem. Esse tipo de alongamento não gera merda nenhuma. Não vai pra frente, tá? Não é legal. Pra ter resultado, é importante que vocês sigam aqui esse nível de orientação. E como eu falei, poxa, Felipe, em quais exercícios então, se não é para todos os músculos que isso daqui funciona, para quais músculos eu vou usar? Como eu vou fazer isso de uma forma que fique logístico para mim? Porque vocês sabem bem que o que acontece muitas vezes é o seguinte: você está fazendo lá o exercício, você vai precisar sair, alongar e ir lá no espaldar, por exemplo, você vai perder sua máquina na academia. Então, como que você faz isso de uma forma que se encaixe na sua rotina, na logística da sua academia, para quais músculos você vai fazer, em quantos exercícios você vai fazer? Eu penso em absolutamente tudo isso para os meus alunos, eles não precisam pensar em nada. Então, se você quiser realmente que eu pense isso para você, estruture isso direto no seu treino, tem aqui no link da descrição, tá? Na verdade, na descrição tem um link. Vocês já perceberam que hoje não dá? Tem aqui na descrição um link para minha consultoria. Cliquem lá, por favor, que eu cuido do treinamento de todo mundo com o maior prazer. Vocês não precisam pensar em absolutamente nada disso. Belezura, time? Encontro vocês no próximo vídeo na próxima semana. Valeu!